Eu lembro de uma outra coisa também que foi determinante para nós, que teve uma ocasião que o pastor Manassés foi à nossa casa e falou assim: "E aí, gente, vamos ou não vamos, né? Vai ou não vai?". E eu lembro que a gente então estava um pouco acomodado, né? A gente estava um pouco assim, Inseguro. esperando muito, sabe? Mas aquele dia a gente olhou um para o outro e a gente disse: "Sim, nós vamos". Irmãos, o que também mudou em nós depois daquele sim que a gente Sim. deu foi muita coisa. Então, olha só, juntando, te ajudando aí em princípios para as tuas decisões, não é? A gente estava servindo fielmente ao Senhor, a gente buscou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, estávamos submissos à nossa liderança, à nossa autoridade, buscamos mesmo, né, uma resposta de Deus para isso e dissemos sim. Oi, gente! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Fé, Família e Música. Eu sou Paulo Filho e estou aqui com a minha esposa querida Sinara Aguiar. Sim, nós estamos muito felizes de poder compartilhar a palavra de Deus e um pouquinho sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre o ministério. Você pode acompanhar os outros vídeos e com certeza aqueles que vão vir também vão edificar muito a sua vida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos primeiros anos ali no Rema, em Belo Horizonte. Nós estávamos já casados, passando os desafios, né, dos primeiros anos de casamento, mas em 2007 e 2008 nós tivemos o privilégio, é privilégio mesmo, de nos matricular na turma pioneira do Rema na cidade de Belo Horizonte. Acho que é importante a gente dizer aqui que muita gente às vezes não faz ideia do que é Rema, né, e Verbo da Vida. Verbo da Vida é o nome do ministério que a gente faz parte, o nome da igreja que a gente pastoreia, a Igreja Evangélica Verbo da Vida. Pastoreamos a Igreja Verbo da Vida de Porto Alegre, aqui na zona norte de Porto Alegre. E o Verbo da Vida, ele cedia aqui no Brasil o Centro de Treinamento Bíblico Rema, que é uma escola bíblica, uma escola que ensina a Bíblia de uma forma maravilhosa, prática, muito especial. E vamos falar um pouquinho sobre isso, mas é importante você saber o que é cada uma dessas instituições, né? Sim, e o Rema, lembrando aqui, é uma escola interdenominacional, então não importa qual é a igreja que você frequenta, se você nasceu de novo e tem mais de 16 anos, você pode se matricular no Rema. Procura a escola mais próxima da sua casa. O Rema é a escola bíblica que mais cresce no mundo e graças a Deus, porque essa escola tem influenciado as nações por onde nós passamos, nós vemos os resultados dessa palavra da fé que transformou, continua transformando a nossa vida e talvez possa alcançar também a sua vida. Quem sabe este ano ou no ano que vem você vai ter a oportunidade de sentar para ouvir a palavra e ser instruído por mestres tão cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus. Amém. São mais de 50 mil graduados no Rema, aqui no Rema Brasil, não é? E você tem a oportunidade de participar disso também, fazer parte dessa linda história. Você não vai perder nenhum segundo da sua vida fazendo Rema, muito pelo contrário, você vai ser profundamente encorajado, fortalecido. Quero pedir um favor. Quem já é aluno do Rema ou é graduado do Rema, coloca aqui embaixo nos comentários seu testemunho. Diz aí o que o Rema fez na sua vida. Depois, você que ainda não fez o Rema, dá uma olhadinha aqui no quão abençoador o Rema é. É verdade, nós não podemos falar sobre a nossa vida e não falar do Rema, porque o Rema nos aprofundou no conhecimento da palavra de Deus. Nós somos graduados em 2007, 2008 da turma pioneira lá em PH. Eu acho importante dizer alguma coisa, porque algumas pessoas veem a gente falando do Rema assim e falam assim: ai, mas que absurdo, quem muda a vida é Jesus. É claro que sim. O que a gente está dizendo aqui quando a gente fala do Rema, Sim. né, o quanto que o Rema foi maravilhoso na nossa vida, de jeito nenhum a gente quer que você entenda que a gente está substituindo o Rema por Jesus. Não, é porque o Rema está cheio de Jesus. Na escola Rema, a gente aprende Jesus, a gente aprende a Bíblia, a gente aprende a palavra, a gente fala sobre Jesus, ouve sobre Jesus, é Jesus na veia. Por isso que o Rema é tão maravilhoso assim, é por causa de Jesus, é porque tem muito Jesus no Rema que o Rema dá certo, senão ele não daria certo. Sim, e dura apenas 2 anos. Esses 2 anos que nós passamos, eles voaram, né? São 24 matérias, como Justiça de Deus, Cristo Uau. aquele que cura, Família Cristã, como ser guiado pelo Espírito, Autoridade do Crente. Você vai ser tremendamente edificado com cada uma dessas matérias que se conectam umas com as outras, e é impressionante, né, a unção que acompanha o ensino dessa palavra. Por isso que a gente sempre diz que o Rema é uma escola da palavra e é também uma escola do Espírito. Nós estávamos relembrando aqui da nossa turma lá de 2007, 2008,
né? E graças a Deus que a maioria dos nossos colegas continuam firmes em Deus, estão espalhados pelo mundo inteiro, fazendo a obra de Deus, não importa se é dentro dos 5 dons ministeriais, nós vemos empresários, nós vemos pessoas profissionais ali da nossa época ali que fizeram o Rema conosco. Que tempo precioso, que tempo maravilhoso de crescimento, de aprofundamento nas escrituras. Foi um tempo tão especial, né, amor? É verdade, foi transformador mesmo. E marcou nossa vida para sempre, marcou nossa história e nos fundamentou, nos alicerçou, nos amadureceu para o chamado de Deus para a nossa vida, para o ministério, né? A gente falou nos vídeos anteriores sobre desde lá da nossa conversão, nossa vida na igreja, chamado para o ministério, nosso casamento. Então chegou essa estação em que Deus nos preparou, né? De uma forma mais madura, mais profunda, para o chamado que ele tinha para a nossa vida. Isso aconteceu em Belo Horizonte, né? Nesses 2 anos ali, 2007, 2008, foram anos de preparação, né? E o Rema diz, né, a gente diz no Rema, que tempo de preparação não é tempo perdido, né? Então a gente ganhou esses 2 anos ali, 2007, 2008, até que nos graduamos do Rema e foi uma estação maravilhosa na nossa vida. É verdade. Nessa época, a igreja Verbo da Vida de Belo Horizonte, ela estava bem no seu comecinho, né? Então a gente pôde aplicar ali tantos ensinamentos que a gente estava recebendo nos cultos, né? A gente servia na igreja local no louvor, né? Onde fosse necessário a gente estava servindo na livraria. A gente tinha também os pequenos grupos, né? A gente teve o privilégio de ter na nossa própria casa, era um apartamento bem pequenininho. Acho que a sala devia ter 3x3, Acho né? que não era tudo isso. Não era tudo isso, né? Mas a gente conseguia o máximo de pessoas que a gente podia para a gente reunir ali, e graças a Deus hoje nós podemos ver essas pessoas que participaram do nosso grupo familiar ali, essas pessoas hoje dando aula no Rema, essas pessoas ministrando em outros lugares, casados, a maioria deles, com as suas famílias. Vemos frutos desse tempo ali. Quem sabe hoje você está congregando aí na sua igreja e de repente na sua igreja tem esses projetos de pequenos grupos, e nós queremos te encorajar a você pegar firme com a sua liderança para ter um pequeno grupo na sua casa e, sabe, sem desculpa, porque a minha sala é pequena, porque a minha mesa é pequena, sabe, queridos, nós entendemos um princípio da palavra, e nós devemos usar aquilo que nós temos. Amém. Quando nós usamos aquilo que nós temos, Deus faz milagres, e verdadeiramente hoje nós podemos testemunhar dos milagres financeiros que Deus fez na nossa vida. Nós começamos naquele pequeno apartamento alugado. Graças a Deus, hoje nós temos uma casa grande, confortável, é uma casa própria. Irmãos, use o que você tem. Abra as portas da sua casa para que o evangelho seja pregado. Tenha o privilégio de poder pregar a palavra, orar pelos enfermos e ver tantos frutos aí dentro da sua casa. Os seus filhos, eles vão testemunhar esse tempo e com certeza vai ser uma bênção na sua vida. E aí, o que aconteceu, amor, ali no finalzinho de 2008, quando a gente estava se graduando, nosso pastor nos convidou para ensinar no Rema. Você lembra desse tempo? É verdade. 2009. A gente teve esse convite, então, né, de tanta Especial. honra, muito especial. E nosso pastor nos convidou para sermos professores do Rema. E claro, aceitamos o convite, né, com temor e tremor, mas com muita alegria. Sim. Também, para a gente começar a ensinar no Rema. Começamos ensinando em 2009, lá em Belo Horizonte, algumas outras cidades também no Brasil, e conhecemos pessoas maravilhosas, tivemos pessoas que nos amaram tanto e nos ajudaram tanto naquele início nosso, né? Tanta insegurança, né? Com tanto receio, assim, de não fazer a coisa de uma forma excelente. Mas tantas pessoas nos ajudaram e cooperaram com a gente, facilitaram mesmo a nossa vida, né? Proporcionando um ambiente favorável. A gente teve um ano fantástico e 2009 foi marcante na nossa vida, porque não foi apenas o início do Rema, mas foi também o start para um outro projeto que aconteceria em 2010, que foi qual, amor? Pois é, então, nesse ano de 2009 a gente foi conversar com o nosso pastor e ele dizia pra gente que toda vez que orava pela cidade de Porto Alegre, porque há esse chamado apostólico na vida do nosso pastor, e ele disse que toda vez que orava por Porto Alegre, ele lembrava de Paulinho Ensinara, né? Ele veio conversar conosco, né? E a gente já tinha recebido uma palavra de Deus que não era só música que a gente iria atuar, né, no corpo de Cristo, mas que havia uma cidade, um povo nos esperando, um povo forte e corajoso. E claro, como aprendemos, né, no Rema, com o irmão Reiga também, quando nós recebemos uma palavra assim de alguém, a gente pega essa palavra e põe na prateleira. O que significa isso? É que nós ouvimos, né, essa palavra e a gente
coloca ela ali num lugar, né, de espera para entendermos se é de Deus mesmo, quando que isso vai acontecer. Então, se você recebeu alguma palavra de alguém, pega essa palavra, coloque ela na prateleira, como a gente diz, ou espere em Deus, ore, para você compreender o tempo, o modo de todas as coisas. E foi isso que a gente fez, não é? Foi isso mesmo. A gente, quando o pastor falou com a gente, era uma novidade pra gente, Sim, né? A gente nunca tinha pensado em Porto em vir para Alegre. o sul, né? Isso. A nossa cabeça sobre chamado era um pouco mais lógica, né? A gente pensava ou ir para o Espírito Santo, né, que era a minha terra, ou ir para a terra da Sinara, a Ou até Paraíba, mesmo ficar lá, né? ou até mesmo ficar em Belo Horizonte, mas a gente tinha essa percepção de um chamado de Deus, enfim, mas quando a gente pensava em sair, a gente ia pela parte óbvia, né? Seria ou Espírito Santo ou Paraíba, que é inclusive a sede do ministério, né? Então a gente pensava dessa forma. E quando o pastor Manassés falou com a gente sobre o Sul, né, sobre Porto Alegre, pra gente foi um susto, assim, porque a gente nunca tinha pensado nisso. E aí a gente passou a buscar ao Senhor para ter um sim da parte de Deus, né? Mais uma vez, temos falado de princípio nos vídeos anteriores e queremos trazer alguns princípios para você nesse vídeo também. Primeiro princípio, nós estávamos servindo fielmente, Em qualquer lugar, dedicadamente, em né? qualquer Na lugar, limpeza da em igreja e tudo. qualquer coisa. O que precisava ser feito, nós fazíamos, né? Estávamos servindo. Em segundo lugar, nós começamos a buscar o sim de Deus. Nosso pastor, a autoridade sobre nós, ele trouxe uma informação para a gente. Como a Sinara falou, bom, temos uma informação de uma autoridade de Deus sobre a nossa vida, mas precisamos do sim, do amém de Deus para nós também, para que essa informação possa se tornar em uma direção, de fato, que a gente possa ficar seguro, né? Porque a gente não poderia dizer sim apenas para o pastor Manassés, no caso. Nós precisávamos dizer um sim para Deus. Então, precisávamos dessa confirmação no nosso coração também da parte de Deus. E aí passamos a buscar essa direção da parte de Deus. É verdade. E a gente passou por uma experiência, né? E eu quero enfatizar que foi uma experiência nossa, bem pessoal, talvez aconteça com você diferente. Nós estávamos indo ensinar no Rema em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Era a primeira vez que nós estávamos pisando lá naquela igreja, era um culto de quinta-feira. E a pessoa que estava pregando a palavra no momento da ministração ministrou, né, a palavra, enfim. Só que no final da ministração, a ministra, ela começou a ser inspirada pelo Espírito Santo e sem nos conhecer e sem saber quem nós éramos, ela disse: tem um casal aqui e Deus está enviando para uma cidade e vocês estão temerosos em saber se é o Senhor ou se são homens que estão enviando vocês. E o Senhor está dizendo hoje que não são homens que estão enviando vocês, mas que sou eu mesmo que estou enviando vocês para esse lugar. Bom, queridos, você já sabe do resultado, né? Ela não impôs as mãos sobre nós, não chegou perto de nós, mas eu sei que eu caí de um lado e o meu marido caiu do outro. Enfim, nós estávamos recebendo ali uma confirmação de Deus para as nossas vidas. E a partir desse dia, uma chave mudou no nosso coração em relação ao sul do Brasil. Nós começamos a olhar para cá de uma forma diferente. Nós já havíamos vindo para cá. Nós já havíamos pisado aqui, né, nesse lugar. Março de 2009. Isso. Mas não tínhamos nenhuma direção. Mas a partir daquele dia, amados, algo mudou dentro do nosso coração. O que eu quero dizer com isso? Quando nós recebemos o sim de Deus, quando nós recebemos uma palavra da parte de Deus, amados, a nossa percepção muda. A nossa visão muda. Verdade. Eu lembro de uma outra coisa também que foi determinante para nós, que teve uma ocasião que o pastor Manassés foi à nossa casa e falou assim: e aí, gente, vamos ou não vamos, né? Vai ou não vai? E eu lembro que a gente, então, estava um pouco acomodado, né? A gente estava um pouco assim... Seguro. Esperando muito, sabe? Mas aquele dia a gente olhou um para o outro e a gente disse: sim, nós vamos. Irmãos, o que também mudou em nós, depois daquele sim que a gente deu, foi muita coisa. Então, olha só, juntando, te ajudando aí em princípios para as tuas decisões, não é? A gente estava servindo fielmente ao Senhor, a gente buscou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, estávamos submissos à nossa liderança, à nossa autoridade, buscamos mesmo, né, uma resposta de Deus para isso e dissemos sim. Nós falamos para Deus, nós nos posicionamos dizendo: é isso que o Senhor tem para nós? Então bora fazer. Sim, Senhor, nós faremos. Custe o que custar, seja como for, nós vamos obedecer. E esse sim virou a chave de uma forma violenta no nosso coração, que a gente não via a hora de vir para Porto Alegre logo. A gente amava muito Belo Horizonte, mas a gente, naquele momento, falou: não queremos nada em Belo Horizonte, a gente quer ir para Porto Alegre, a gente queria mudar na mesma hora. Inclusive, lá em Belo Horizonte, né, nesses 3 primeiros anos do nosso casamento,
nós já estávamos, né, com uma banda completa, né, baterista, guitarrista, baixista. Nós já havíamos gravado um CD, né? Quem não sabe o que é CD, por favor, procure no Google para você saber o que é um CD. Nós gravamos um CD ao vivo ali porque a gente tinha sido impactado pela palavra e como a gente era da área da música, a gente queria colocar a palavra na música, né? Então, a gente estava com o nosso apartamento recém-comprado, recém-mobiliado, né? Naturalmente falando, nós estávamos estabelecidos. Sim. Mas diante de um sim para Deus, e a nossa visão mudou. E a gente queria sair dali, vir logo para Porto Alegre para fazer a vontade de Deus. Então, queridos, vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena seguir as direções no tempo certo de todas as coisas. A gente tem muitos testemunhos que a gente vai contar nos nossos próximos vídeos. Nessa área financeira também nós provamos da fidelidade do Senhor e tantas outras, mas vale mesmo a pena a gente obedecer a Deus. E a gente estava ali já no final de 2009 dando aula no Rema, mas nos preparando também para estarmos aqui em Porto Alegre. A gente não veio assim sem nenhuma preparação, né? A gente se preparou, a gente estudou, a gente orou pela cidade, né? A gente orou por conexões divinas, a gente vinha, eu lembro, uma vez no mês a gente vinha, se reunia no hotel, convidava algumas pessoas que a gente conhecia por causa de Belo Horizonte, fazia essas reuniões, voltava para BH, se eu não me engano, nós fizemos 3 ou 4 reuniões mensais. E aí, quando foi no dia 5 de janeiro de 2010, nós estávamos vindo nosso carro, né? Cruzando ali a freeway, era um lindo pôr do sol. Nós estávamos ouvindo a canção do Fernandinho que dizia: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Irmãos, nós já vimos coisas grandiosas acontecendo nesses últimos 14 anos, desde quando pisamos aqui nessa terra, uma terra longe da nossa parentela, uma cultura muito diferente. A gente também vai compartilhar com vocês esses desafios, mas tem valido a pena obedecer a Deus em todas as coisas. É verdade, vale a pena dizer sim para o Senhor, vale a pena você obedecer, vale a pena buscar ao Senhor e fazer a vontade de Deus. A graça nos assiste na obediência, e a graça de Deus é tão maravilhosa, é tão gloriosa e tão poderosa. Nós estamos aqui celebrando 14 anos de Porto Alegre, 14 anos de vida aqui em Porto Alegre. Porto Alegre já nos presenteou com tantas coisas maravilhosas, inclusive nossos 2 filhos são gaúchos e somos tão felizes com isso e somos muito gratos ao Senhor por sermos gaúchos de coração também, estarmos aqui amando essa terra, esse povo e pregando a palavra da fé aqui nesse lugar. E cremos que muitas e muitas pessoas serão alcançadas pela palavra aqui nesse lugar ainda e milhares, milhões de pessoas serão salvas em nome de Jesus. A gente é muito feliz por dizer sim ao Senhor. E eu quero terminar esse vídeo de hoje dizendo para você, te convidando a diga sim ao Senhor. Diga sim, se você não disse sim ainda para Jesus ser o teu Senhor, diga sim para Ele. Diga: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu digo sim para Ti. Eu creio que Você morreu por mim, que Você ressuscitou ao 3º dia. Eu Te confesso como Senhor da minha vida. Eis-me aqui, governa a minha vida, guia a minha vida. Sabe, essa é a vida que dá certo. Essa é a vida que funciona, é a vida plena. Jesus está aí, pronto, às portas, batendo no seu coração. Ele está doidinho para entrar, doidinho para ter comunhão com você. Abra seu coração, viva o melhor do Senhor. E você que já disse sim para Jesus, continua dizendo sim. Continue dizendo sim, Senhor, cada dia da sua vida. Verdade, a gente costuma dizer que obedecer a Deus não é prejuízo. Obedecer a Deus traz vida para nós, em todas as áreas. Vale muito a pena. Fica ligadinho, aqui nos nossos vídeos nós estamos com muita alegria de poder compartilhar essas experiências e a palavra de Deus com você, que você seja abençoado na prática dessa palavra, dizendo sim para o Senhor hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.